Estamos retomando as nossas atividades do ciclo de debates. Gostaria agora de passar a palavra para a Luciane Gorgulho, que é chefe do Departamento de Cultura, Entretenimento e Turismo do BNDES, e que vai falar para a gente hoje sobre as formas de financiamento do BNDES para a TV, focando no Procult. Luciane, obrigada pela presença. A palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos. Parabéns à BPI, à TV Cultura, por essa iniciativa. Acho que é super importante ter uns encontros como esse para que a gente possa falar um pouco dos instrumentos financeiros que existem no mercado. Acho que o setor audiovisual está tendo uma grande oportunidade, né, de um grande crescimento, uma demanda crescente em função da Lei 12485, mas nós percebemos que é um setor que precisa ainda se estruturar bastante empresarialmente, né? Tem um caminho assim longo a percorrer para que as empresas estejam capacitadas e preparadas para poder usufruir dos instrumentos financeiros que existem no mercado, seja mercado privado, sejam os bancos públicos e outros tipos de instrumento, seja na questão de um aprimoramento da gestão, né, e uma evolução da empresa dentro da sua estrutura e da sua estratégia, né? Isso, talvez, para uma empresa ainda muito pequena, esteja uma meta longe de ser alcançada, mas é algo que a gente percebe na trajetória das empresas de todo o setor, né? Elas começam pequenas, com menos preocupação sobre a gestão e sobre a busca dos instrumentos financeiros corretos, e ela precisa se capacitar e se aprimorar nisso para que ela possa crescer, né? Não tem empresa que tenha crescido, se tornado grande, bem estruturada, sem essa característica. E a gente, então, vai hoje apresentar os instrumentos que o BNDES, como Banco de Desenvolvimento, tem a oferecer. Bom, muitos já devem ter assistido minhas palestras nos eventos do setor. Eu gosto sempre de contextualizar que o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, um banco, um braço do governo para o fomento a toda a política industrial brasileira de diversos setores, e que, há 6 anos, incluiu o tema economia criativa e audiovisual dentro da sua missão, que era algo que não estava contemplado antes, né? O apoio do BNDES era um apoio de patrocinador, como apoiava outros segmentos da cultura, e nunca tinha tido uma ótica de banco para com esses setores. E houve essa diferença, então, a partir de 2006, com a criação desse departamento. E o BNDES não é um banco de agência, né? Não sei se vocês já ouviram aí as propagandas, que, recentemente, o BNDES começou a se preocupar em comunicar isso melhor para o público em geral, né? Que banco é esse que é um banco que não tem agência? Então, realmente é verdade. O BNDES tem um escritório só no Rio de Janeiro, tem cerca de 2.500, 3.000 funcionários, em comparação com 200.000 funcionários do Banco do Brasil e da Caixa. Então, não é um banco para atender na ponta, não temos conta corrente, não é um banco comercial. É um banco de financiamento de grandes projetos, que esses grandes projetos estão cada vez mais podendo ser menores, né? O grande pode ser entendido como grande dependendo do setor, né? Então, assim, historicamente, o BNDES financiou grandes projetos da implantação de toda a estrutura industrial brasileira, desde a década de 50, 60, 70, com financiamentos de longo prazo, e, mais recentemente, ele tem financiado setores menos ligados às indústrias tradicionais, setores ligados a software, fármacos, biotecnologia, TI, de modo geral, e, com isso, a gente chega aqui no audiovisual. O fato de sermos um banco de tamanho pequeno, em termos de equipe, faz com que o BNDES seja obrigado a trabalhar com duas formas de apoio. Uma forma direta, que, quando os projetos chegam para ser financiados diretamente pela nossa equipe, lá no Rio de Janeiro, ou de forma indireta. Significa que nós repassamos os nossos recursos para uma rede de parceiros, que são justamente os bancos comerciais,
públicos ou privados que têm agência em cada esquina e conseguem atender a todo o universo de clientes lá na ponta. A regra geral o que é considerado um grande projeto para financiamento pelo BNDES é um projeto a partir de R$10 milhões. Tá? E, claro que 10 milhões para o setor de infraestrutura é bem pequeno até, mas é esse o corte. Então, abaixo de R$10 milhões, os financiamentos têm que ser repassados através de qualquer banco público ou privado brasileiro que tenha autorização para repassar nossas linhas. E existe também uma preocupação do BNDES para conseguir chegar também em todo o universo de clientes, de desenvolver novas modalidades, novos instrumentos financeiros, e o principal deles é o cartão BNDES, que foi lançado agora já há quase uns 10 anos e que tem tido um desempenho excelente no mercado, porque ele foi concebido como um cartão de crédito da empresa, da micro, pequena e média empresa. Então, cada empresa pode ter um limite de até R$1 milhão em cada banco, né, e ele funciona como um cartão de crédito, um crédito rotativo para compra de equipamentos, insumos de produção, para diversos tipos de gasto, de uma forma assim, mais automatizada, feita através de um portal, e tem atendido a vários segmentos, inclusive o audiovisual. Quem tiver interesse em conhecer mais esse produto, tem informações no site, e temos uma equipe lá específica que cuida desse produto. Bom, então, dado esse contexto, quando o BNDES decidiu, em 2006, criar um departamento para o financiamento das indústrias criativas, né, da economia da cultura, do audiovisual, foi necessária uma adaptação das condições dos nossos instrumentos financeiros para a realidade desses setores. O setor audiovisual foi o primeiro onde a gente procurou estudar e conhecer essas necessidades, né? Fizemos várias reuniões com o setor e tal para entender. E a primeira observação é que eram empresas de porte muito pequeno, né? Então, os R$10 milhões seriam uma dificuldade para a gente oferecer as nossas linhas de financiamento. Então, nós lançamos um programa chamado Procult, onde esse valor mínimo foi reduzido para R$1 milhão. Além disso, o BNDES, como todo banco que é regulado pelo Banco Central, e tem que seguir regras, acordos internacionais de risco de crédito, tem que seguir certas regras de prudência bancária. Então, existem regras de exposição ao risco que nós temos que obedecer, que, basicamente, dizem para não emprestar para alguma empresa mais do que ela tem estrutura para conseguir repagar. Isso, em geral, se mede como um percentual do ativo, do patrimônio líquido do balanço dessa empresa. Então, essas regras, no nosso programa Procult, foram flexibilizadas. Não há obrigação de seguir essas regras. Por quê? Porque, em geral, as empresas de economia criativa são empresas baseadas em intangíveis, né? Então, o ativo, né, que uma fábrica tem um ativo, um terreno, uma construção enorme que consta lá do ativo, e isso também faz com que o patrimônio líquido dela tenda a ser maior. No caso de uma empresa onde esse ativo é intangível, esses limites não se aplicariam. E, por fim, a questão de garantias, né? A regra geral bancária todo financiamento tem que ter uma garantia real associada no valor de 130%. No caso do nosso programa, é possível dispensar essas garantias reais, ou, pelo menos, dispensar esse nível de 130%, em substituição à vinculação de recebíveis, de contratos ou de receitas futuras dos projetos, que eu vou explicar melhor lá à frente. Isso foi, então, uma tentativa do BNDES de ter uma linha de crédito que atendesse ao setor. O limite de participação nessa linha pode ser de até 100% do projeto, dos itens financiáveis. Praticamente, o que é considerado item não financiável são equipamentos importados que tenham similar nacional, porque existe uma política de fomento à produção de máquinas e equipamentos nacionais do Ministério da Indústria e Comércio que nós temos que seguir. O prazo dessas linhas, é bom dizer, são empréstimos
de longo prazo, né? Então, no setor bancário tradicional, em geral, uma empresa de pequeno porte, de médio porte, tem dificuldade de ter acesso a linhas de crédito de prazos mais longos. Em geral, tem acesso ou ao hot money ou a linhas de giro de, no máximo, 1, 2 anos de prazo. Como Banco de Desenvolvimento, nós podemos oferecer prazos mais alongados, então, o nosso prazo vai até 8 anos, incluindo carência, que pode ser de 1, 2 anos, dependendo do projeto. E o custo da linha é bem atrativo, né? Se for destinado a itens de pesquisa e desenvolvimento de novos conteúdos, ele tem um tratamento semelhante ao conceito de inovação, que é uma das prioridades do BNDES, então pode ter um custo entre 3,5% e 5% ao ano, custo total, e todos os outros investimentos de uma produtora audiovisual ou qualquer outro cliente do setor audiovisual seguiria essa outra regra, que seria 7% ao ano, até 9% ao ano. No caso de uma série de TV, nós introduzimos uma vantagem adicional que, ao receber essa linha de crédito, a produtora recebe automaticamente um aporte do BNDES de artigo 1º-A. Foi uma forma que foi desenvolvida, inclusive em conjunto com a BPI, lá em 2007, no momento que não tinha FSA, não tinha, praticamente não tinha nem começado o artigo 39, artigo 3º-A e tudo mais, não tinham fontes de recursos para o setor, né? E o BNDES tinha essa linha de crédito e houve um pleito, então, da BPI de que a gente também usasse o nosso limite de lei de incentivo, que o BNDES vinha usando para outras coisas, como patrimônio histórico, via Lei Rouanet. Então, nós passamos a trabalhar dessa forma associada. Ao tomar esse empréstimo Procult, a empresa recebe automaticamente esse aporte, que não chega a ser do mesmo valor, tem uma proporção de 1 para meio, podendo chegar a 0,75 no caso de animação. Esse conceito de inovação é um conceito, a gente não vai ter tempo aqui de explorar, mas acho que é um conceito bastante importante, só para lançar a ideia de ser desenvolvido dentro do setor, né? Dentro da política do Plano Brasil Maior, que é a prioridade do governo federal, o tema inovação tem um destaque. Em geral, se pensa em inovação, se pensa em indústria de software, indústria de alta tecnologia, fármacos. E a gente tem que começar a pensar aonde está a inovação no setor audiovisual. E aí, fruto desse nosso trabalho, desses 6, 7 anos de atuação no setor, especialmente, né, nesse financiamento a produtoras de conteúdo, nós começamos a amadurecer um conhecimento, vamos dizer, não é científico, né, mas algumas aproximações que nós fizemos da similaridade entre inovação e o desenvolvimento de conteúdos na economia criativa, que tem, na nossa opinião, essa similaridade, né? Envolve um alto grau de conhecimento técnico específico, que seria o domínio da linguagem artística e da forma de fazer, né, um conteúdo, se organiza na forma de equipes estáveis de desenvolvimento, que isso não é regra geral, mas cada vez está crescendo a existência de núcleos criativos estáveis dentro das empresas, como se fosse um laboratório ali de uma indústria farmacêutica que está sempre pesquisando e formulando um novo fármaco, né? Demanda investimentos que têm um grande risco de performance no mercado, também fazendo um paralelo com o novo remédio, né? Você tem que ter o teste de mercado, que seria o lançamento de filmes, livros, personagens, etc. Gera direito de propriedade intelectual. Hoje a Ancine falou muito disso, né? Toda a Lei 12.485 foi pautada em preservar a propriedade intelectual para produtor independente, valorizar isso, que realmente é um grande ativo, acho que foi um benefício muito grande dessa lei, e que aí gera toda a sorte dos direitos relacionados, direito autoral, direitos conexos, com o caso da música, os registros de marcas, patentes, etc., que, enfim, também é algo que é prioridade do governo federal fomentar e desenvolver a propriedade intelectual brasileira. Enfim, gera, então, um ativo intangível que
na forma de um catálogo que pode gerar um fluxo de receitas futuros bem importante. Então, a gente percebe assim, bastante similaridades e, por isso, a gente tem tentado, inclusive internamente, defender que os setores criativos, o setor audiovisual, um deles, possa receber o mesmo tratamento, em termos de prioridade, que os segmentos ligados à inovação, né, desses outros setores que eu mencionei. Bom, então, como é que funciona essa linha de crédito, né? Ao tomar um financiamento do Procult, como eu falei, existe esse aporte desse grant, né? Usando o termo internacional do artigo 1º. Os requisitos que seja uma produtora independente, que ela, hoje, a regra é que ela tenha um contrato de coprodução internacional firmado, com, no mínimo, uma participação de 40% da empresa brasileira, um contrato de distribuição internacional e exibição garantida em canais brasileiros. Eu vou falar mais à frente, a gente tem uma proposta em aprovação de dispensar a exigência de coprodução internacional. Né, poder, acho que o mercado, isso foi criado em 2007, o mercado hoje já está maduro para poder não ter essa necessidade da coprodução para o nosso apoio. Bom, esse formato foi o que foi usado para financiar vários produtos audiovisuais de sucesso, como Peixonauta, Escola para Cachorro, Meu Amigãozão, também na ficção o Ruge, né, também em fase final Vivi Viravento. Ou seja, é um modelo que se mostrou interessante, primeiro, no momento que não existiam outras fontes de mercado, e hoje ele continua sendo interessante para completar o funding das produtoras que queiram levantar recursos para os seus projetos, né? Tem o FSA, tem outras fontes, mas, em geral, essas fontes não cobrem 100% da necessidade da empresa. Então, essa é uma possibilidade de completar o funding. Lembrando, e isso é importante, que não é um recurso a fundo perdido e não é um recurso de investimento, né, entendido como investimento seria um recurso onde participaria do risco do projeto, né, e o retorno só voltaria se ele desse resultados, que é como o FSA trabalha. O Procult Financiamento ele é um empréstimo, então ele é uma linha de crédito de longo prazo. Significa que aquele recurso vai ser usado na produção, mas ele tem que ser devolvido ao longo de um prazo longo. Né? A gente tem trabalhado hoje com 8 anos, mas a proposta que a gente está fazendo internamente é passar para 10 anos. A carência depende do projeto, então ela pode ser de 2 anos, talvez projetos de maturação mais longa, como de animação, possam ter 3, 4 anos de carência. Mas, assim, a taxa de juros é bastante baixa para os padrões brasileiros, mas o recurso tem que ser devolvido como qualquer empréstimo, né? Não a parte do artigo 1º, essa vai como bônus, né? Mas a parte do financiamento. Então, é algo com que as empresas não estão muito acostumadas a trabalhar, talvez só num conceito de giro, de descontar contrato, mas nessa lógica de fazer um projeto que ele vai me gerar um retorno de longo prazo, e eu vou, então, levantar recursos, e uma parte desses recursos pode ser através desse empréstimo. Eu fiz uma simulação, não sei se vocês conseguem enxergar, mas seria assim, um exemplo de um financiamento a uma série de animação, financiamento mínimo de R$ 1 milhão, que daria direito ao artigo 1º-A de 750 mil. Vou tentar mostrar aqui, mesmo que não dê para ver o número, dá para ver o desenho, né? Ou seja, a empresa receberia um total de 1.750, né? 1.750.000, só que ela só precisa devolver 1 milhão. O 750 foi aporte do artigo 1º-A. E esse 1 milhão seria devolvido como? Então, eu fiz uma simulação que é mais ou menos como a gente está imaginando que possa ficar o financiamento ao setor. A taxa de juros, talvez, se a gente conseguir defender esse conceito de inovação, pode ser que ela venha a ter um custo bem baixo, talvez metade desse aqui. Mas eu estou colocando aqui uma forma mais conservadora, de 7% ao ano. Estou supondo uma carência de 48 meses, que eu acho que seria razoável no caso de uma série de animação, que tem um período longo para ser produzido, uma temporada completa, pelo menos. Amortização em os outros 6 anos, né? Um prazo de 10 anos, 4 de carência, 6 de amortização, ou seja, um prazo total de 10 anos, ou 120 meses.
E aí, como funcionaria? Em 2013, a empresa recebe uns 750, só que ela só tem que devolver, ao longo do tempo, 1 milhão. De que forma? Os juros começam já desde o primeiro ano, 7% ao ano, seria aqui, 70 mil, até o 5º ano, quando ela começa, então, a amortizar o principal. Como são 6 anos, fiz um cálculo simples aqui de 1 milhão dividido por 6, então, daria aqui esse valor a ser amortizado, cada vez que amortiza, vai caindo o saldo devedor, né? Então, dá um tempo para a produção ficar pronta e começar a gerar seus resultados, e vai havendo um pagamento ao longo do tempo, né? Isso é só um exemplo para ter uma noção de que é possível fazer um fluxo de caixa que case com a necessidade de maturação de uma série. Bom, quais são, então, algumas partes que eu já adiantei, as alterações que estão sendo propostas? Poder trabalhar com produções nacionais, e não só com coproduções internacionais. Tentar trabalhar não só com financiamento a projetos específicos, como uma série, mas trabalhar com a carteira de projetos de uma produtora, né? Então, assim, a produtora ela vem pleitear um recurso não para uma série, mas para a sua carteira de projetos dos próximos 2 anos, por exemplo, né? E aí você tem vários projetos sendo desenvolvidos, e a empresa vai alocar esses recursos conforme a necessidade de cada projeto, sem uma amarração tão firme projeto a projeto, né? E isso na suposição de que tem outros players do mercado que conhecem melhor a qualidade daquela série, daquele produto, do que nós, né? Se já tem um canal comprometido, já tem um parceiro comprometido, o que importa é a gente olhar, fazer os números juntos e verificar a viabilidade financeira desse projeto. Mas os requisitos artísticos, etc., nós não temos essa qualificação para julgar. E aí os requisitos é que a empresa seja detentora dos direitos patrimoniais, tenha uma exibição garantida no Brasil e atender a todos os requisitos do BNDES. O BNDES, quando passa a financiar uma empresa, exige uma certa melhoria do grau de governança, transparência da empresa, que ela tenha balanços demonstrativos financeiros regulares, que ela passe a auditar esses balanços. Enfim, é uma forma que o BNDES tem de trabalhar, de ajudar as empresas a se estruturarem e se organizarem nesse processo de crescimento, né? Isso vai se mostrar bastante importante no futuro da empresa. Aqui também é um exemplo de tudo que pode ser financiado num projeto. Acho que a gente não precisa entrar nisso, mas só para lembrar que pode ser pesquisa e desenvolvimento de projetos, equipamentos, reformas, estudos de mercado, aquisição de software. Não precisa ser só para o desenvolvimento da série. Nesse conceito de carteira, né, de plano de investimento, é tudo que a empresa precisa para crescer, né, que é o conceito que se usa nos outros setores. E a possibilidade de, em termos de garantias, a gente ter cada vez mais garantias alternativas. Quer dizer, então, a garantia pode vir da própria produtora, seja na forma de um contrato, enfim, fiança dos sócios controladores. Um canal de TV ele pode dar algum tipo de garantia de veiculação ou assinar um contrato com a produtora que possa ser uma garantia para o nosso financiamento, vinculação das vendas externas, vinculação das receitas de licenciamento. Tem várias formas de garantias que podem ser trabalhadas de forma adaptada para o setor. Aqui é um detalhamento, então, da possibilidade do canal, né, qual seria a vantagem dele participar dessa proposta de ser um co-garantidor desses financiamentos. Acho que não vai ter tempo de falar aqui. Por fim, antes de terminar, que já me deram a placa de 1 minuto, eu também queria não perder a oportunidade de falar que, além dessa linha de financiamento, o Procult, o BNDES também apoia o setor através do investimento em fundos de capital de risco, fundos de investimento na capitalização de empresas do setor audiovisual. Eu estou fazendo até um gancho aqui com a palestra seguinte, né, onde o Christian de Castro, da BVCap, da Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, vai falar melhor sobre isso.
Mas é para dizer assim, o BNDES é um membro da Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, já desde a sua fundação, e o BNDES usa muito também esse instrumento de investimento em fundo. Então, hoje o BNDES tem cerca de 40 fundos dos mais diversos setores, desde óleo e gás, infraestrutura. É uma forma de investir na capitalização das empresas para melhorar a estrutura de capital e poder fazer esses grupos econômicos crescerem. Existem alguns fundos que são voltados para empresas de menor porte, mas não existe hoje nenhum fundo voltado só para o audiovisual, a não ser os FUNCINES, que fazem parte da regulamentação do audiovisual. Então, o BNDES foi um pioneiro no investimento em FUNCINES, desde que esse fundo foi regulamentado pela Lei do Audiovisual, há cerca de 6, 7 anos. Nós temos participação em cerca de 6 FUNCINES, alguns já encerraram seus investimentos, outros ainda estão captando outros investidores para começar a operar. Tem várias fases desses fundos, mas esses fundos, alguns podem financiar projetos e empresas, e alguns podem investir em projetos e empresas, outros só podem investir na capitalização de empresas. E o instrumento de fundos, sejam FUNCINES ou outros tipos de fundos, a vantagem desse instrumento, diferentemente, por exemplo, de um empréstimo ou de um aporte do FSA, é que, junto com o investimento do fundo, tem um gestor que auxilia na gestão financeira da empresa. Existe um processo decisório que filtra as melhores oportunidades de investimento. Então, é uma estrutura que garante que a empresa recebe mais do que recursos financeiros, que recebe também um apoio à gestão. E isso é bastante importante para setores que estão se estruturando. Então, o BNDES tem desenvolvido fundos voltados para a biotecnologia, fundos voltados para empresas nascentes, de vários setores, e essa é uma forma que nós queremos incrementar de trabalhar. Inclusive, podendo investir em fundos que não sejam necessariamente FUNCINES, que fujam da regulamentação do audiovisual. Fundos como existem para qualquer outro setor. Talvez seja isso que o setor audiovisual esteja precisando no momento para se estruturar e poder enfrentar esse desafio de crescer e atender a toda essa demanda, toda essa oportunidade trazida nos últimos anos no setor audiovisual brasileiro. Então, agradeço a todos. Obrigada. Obrigada, Luciane. Eu te convido a permanecer na mesa para o momento de perguntas e respostas, que virá na sequência. E agora convido para se juntar aqui ao palco o Christian de Castro, que é coordenador do Venture Forum da BVCap. Bom, enquanto ele bota aqui a apresentação, só para quem não me conhece, eu acho que alguns aqui já me conhecem, mas, bom, Christian de Castro, atualmente eu sou coordenador do Venture Forum, que é um processo estruturado da BVCap, Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, de identificação, seleção, treinamento e capacitação de empresas dos mais diferentes setores a se apresentarem a investidores com o objetivo de captar investimento que proporcionem o seu crescimento. Esse foi um processo criado pela FINEP há mais de 10 anos, e, de um ano para cá, a BVCap assumiu esse negócio com o objetivo com empresas acima de um determinado faturamento, e eu tenho a oportunidade de coordenar isso. Eu tenho uma ligação, de certa forma, forte com o audiovisual. Eu sou engenheiro, trabalhei no mercado financeiro, não, pode deixar, durante 10 anos, no início da minha carreira, em 2 bancos, no Banco de Investimentos Garantia e depois no Unibanco. Isso formou um pouco da minha forma de pensar, de como a gente deve estruturar um negócio, Então, minha cabeça foi formada por esses caras que estão em voga aí, que é o Jorge Paulo, o Marcel e o Sucupira, E depois eu
eu resolvi sair para ver o que eu ia fazer e entrei no mercado audiovisual, que é onde eu trabalho aí há mais ou menos 10 anos, e entre várias coisas que eu já fiz, eu já fui assessor da diretoria da Ancine durante um período, exatamente no período da regulamentação. Tive a oportunidade de trabalhar com o Rodrigo, um período bem bacana. E depois participei com o Sérgio, fui diretor de operações da Rio Filme na implementação, na concepção e na implementação desse plano de negócio da Rio Filme que está rodando aí. Então, a meta aqui é falar sobre isso, né? Capitalização de empresas via fundos de participação. Vi aqui, logo depois da Luciane, do BNDES, é muito bom, porque quando eu comecei, entrei no mercado do audiovisual em 99, você falar de banco, fundo, olhando investimento em audiovisual, era delírio completo, absoluto, em princípio, na época. Era meio uma maluquice. De 2001 para cá, com a 2228, a coisa se organizou, o mercado hoje é outro, completamente diferente, como a gente vê. Então, o que é a BVCap, né? A BVCap é uma associação que representa a indústria brasileira de capital de investimento produtivo. Ela congrega gestores de fundos de investimentos, investidores e prestadores de serviço que olham o mercado de investimento em capital produtivo. São fundos de investimento em longo prazo, esses fundos de venture capital e private equity, que têm o objetivo de investir na empresa através de aquisição do seu capital e participar do crescimento dela, né? Então, a missão é promover e desenvolver os investimentos de longo prazo no Brasil. A governança da associação, tem um conselho deliberativo, consultivo e alguns comitês executivos, né? O presidente é um gestor da região sul do Brasil, é muito bem representado. A gente tem representantes dos fundos de pensão, gestores focados em mercados menores, em empresas mais emergentes, e gestores focados em infraestrutura. Então, é um mercado bem diverso, investidores como o BNDES participam ativamente dessa concepção. E a gente tem um comitê muito importante, que é esse Comitê de Empreendedorismo, Inovação, Capital Semente e Venture Capital, que é um segmento que olha muito para o setor de empresas emergentes e inovação, que é meio onde a gente se insere aqui no audiovisual. Como toda associação, como a BPI-TV, tem o objetivo de representar a indústria militar, trabalhar junto à regulamentação, melhores práticas, fazer com que esse mercado cresça e se torne mais capilar, né? Então, fomento a capitalização de empresas, descentralização e regionalização, sair do eixo Rio-São Paulo, promover essa cultura do... Antigamente, falar do capital de risco, que passava uma ideia um pouco distorcida. Hoje a gente chama de capital empreendedor, que é um capital, um investimento que entra, não é só o dinheiro que entra, é o dinheiro e mais toda uma inteligência que vem por trás, aportada por esse investidor que entra e participa da gestão e da concepção desse processo de crescimento da empresa. Prospecção de empresas, treinamento, aonde esse processo do Venture Forum se insere. Internacionalização, atração de novos investidores, mostrar para o mercado internacional que o Brasil não é só pré-sal e infraestrutura, tem muito mais coisa acontecendo por aí, né? Isso fomentando parcerias estratégicas com vários setores, e a minha participação aqui vem dessa aproximação com a BPI-TV, né, com Altberg, Mauro Garcia, Dani, para a gente procurar inserir cada vez mais o setor do audiovisual dentro desse segmento de capital produtivo, né? Aí, buscando mais recursos para o Brasil, mas daí a gente vai entrar no Venture Forum. Hoje a gente vive um momento meio singular dentro da nossa indústria, né? Então, quando você pega um setor que cresce 26 e pouco, né, 26% ao ano nos últimos 3 anos. Se a gente parar para fazer uma pesquisa ou perguntar para qualquer analista de banco o que cresceu 25% ao ano nos últimos 3 anos, assim, muito pouca coisa. E uma dessas coisas é a base de assinante de TV a cabo. Então, a gente está dentro desse setor com uma mudança de regulamentação que estabelece uma cota. Saiu de 0 para 1 hora, e isso vai triplicar nos próximos 3 anos. Isso exige uma demanda enorme de produção, onde os grandes players eles têm uma demanda, né, um limite para atender essa demanda. Então, isso desce e passa a capilarizar
todo o setor. Então, naturalmente, existe um gargalo de recurso e de investimento, principalmente no desenvolvimento de projeto. Então, e tudo isso acontecendo aqui no Brasil, enquanto internacionalmente a gente vive uma mudança de paradigma, né? Então, assim, falar isso aqui é meio chover no molhado, mas para o investidor, você vê o que está acontecendo com o Netflix internacionalmente, que depois de dar uma barrigada muito grande por conta de um erro de estratégia de assinatura, DVD, VOD, como que isso faz? Ele deu uma caída muito forte, né, em termos de expectativa, e agora ele voltou, acabou de divulgar o resultado do primeiro quarto, o número de assinaturas superou o número de assinaturas da HBO, a ação subiu 25% anteontem. Então, por quê? Conteúdo, né? Porque passou a produzir conteúdo de qualidade em cima de pesquisa e em cima daquilo que ele consegue monitorar do hábito de consumo do assinante. Então, ele produz um negócio de 100 milhões de dólares, que é o House of Cards, financiado um terço pelo próprio Netflix, o outro terço é a Goldman Sachs, é o maior banco de investimentos do mundo, e o outro terço financiado pela WPP, que é a maior agência de publicidade do mundo. Por que uma agência de maior agência de publicidade do mundo vai financiar um negócio que não tem um break, e não tem um product placement, não tem um merchandising ali dentro? Para ela poder ter acesso ao hábito de consumo de quem está assistindo aquilo ali. Que hora que ele assiste, como que ele assiste, quando que ele assiste, que hora que ele para, que hora que ele volta. Ele tem acesso a isso. Então, isso está mudando meio o paradigma. Isso foi capa da Wired, a revista Wired, que é a bíblia da indústria de tecnologia e entretenimento, né? E nos Estados Unidos foi capa da Wired desse mês. Então, a gente está vivendo isso. Então, o analista de fundo de investimentos, o gestor de fundo de investimentos, ele consegue ver uma similaridade de tecnologia, de inovação, como a Luciane, né, mostrou aqui de uma maneira muito bacana, e isso daí ajuda muito o nosso trabalho na BVCap de ver e dos gestores de ver essa similaridade entre a inovação dessa indústria, que é muito intangível no Brasil e que o investidor não está acostumado a olhar, porque aqui sempre foi super vertical e agora vai ter que horizontalizar de qualquer forma, né? E aí ele consegue juntar, porque o que o cara está vendendo é assinatura, ele não vende conteúdo, ele vende assinatura. A receita dele vem da assinatura, só que ele só vende esse troço se tiver um conteúdo de qualidade. E está provado no Netflix que é assim que funciona. E aqui no Brasil você tem uma classe vindo, que é isso que está provocando esse troço crescer 26% ao ano num país que cresce 1%. Né? Então, a partir do momento que o cara vê isso acontecendo aqui, vê o que está acontecendo fora, e que aqui é o país mais hard user de rede social, tem alguma coisa. Ninguém sabe muito bem o que é, não sabe fazer conta ainda, não tem modelo, mas tem alguma coisa rolando. Então, tem gente fazendo conta, tem gente de olho, tem gente querendo entender melhor e querendo conhecer quem são esses players, quem são essas empresas que estão acontecendo. Por quê? Conspiração, Mixer, né? Bossa Nova, essas grandes que trabalham muito mais com publicidade. Essas empresas, de uma forma ou de outra, esses caras conhecem, porque, de um jeito ou de outro, já fizeram, já trabalharam e tal. Mas tem mais gente embaixo que faz. Todo mundo tem filho, já viu o filho vendo o Amigãozão, já viu o filho vendo o Peixonauta e vê que isso é brasileiro. Então, esse é o cenário. Tá? Então, estão olhando. Só que esse dinheiro ele só entra em quem está preparado. Aí vem a história da governança, da gestão, do planejamento estratégico, de enxergar a produtora como não uma sequência de projetos, mas é uma empresa que tem uma carteira estruturada embaixo, pensada de maneira estruturada, com o seu financiamento pensado de uma maneira estruturada, de forma a cobrir o gap aberto por uma fatalidade ou característica do financiamento de uma questão como é o fundo setorial. Se você entrou, pegou o fundo setorial, abriu um gap porque o dinheiro demorou, tem que se preparar para isso, porque isso é do jogo. Isso é do jogo. Ou está combinado com o programador, que esse negócio vai atrasar e o programador ele está nisso e ele não dá o dinheiro inteiro porque sabe que você vai no fundo setorial, se o fundo setorial atrasa, ele está junto nessa.
e ele sabe que vai demorar, ou a produtora está preparada para chegar e passar todo mundo na frente para chegar e tomar um Procult financiamento desses e entregar e depois correr atrás do dinheiro, porque 7% ao ano não existe, né? No Brasil, 7% ao ano não existe. Então, assim, financiar 7% ao ano no mercado que cresce a 26%, de certa forma, a conta fecha, né? Sobra dinheiro, em princípio, para quem está bem preparado. Então, na cabeça do investidor, do gestor, ele vê que esse é um mercado que tem uma certa, que é o que a gente chama arbitragem, tem uma diferença. Tem mais para ganhar em cima do custo de fazer. E tem dinheiro circulando. Isso sem contar que esse 7%, né, você tem ali do 1.750.000, né, 75% desse dinheiro é incentivo fiscal. Então, assim, aí começa a olhar isso. Tem um americano num modelo, mudando o modelo, vendo que aqui ele consegue produzir, de certa forma, mais barato, porque tem dinheiro e precisa ter dinheiro da programadora. Então, a gente precisa ficar de olho, porque, de um lado, o investidor está olhando isso, ele não conhece muito bem. Agora, quem estiver preparado vai conseguir acessar esse dinheiro. Tá? E aí a gente vem no Venture Forum. Então, eu vou entrar mais como que isso funciona, mas vou entrar nisso aqui, porque a gente tem uma série de eventos acontecendo e que as empresas vão poder se apresentar para essa turma de gestores e investidores que podem estar interessados em conhecer um pouco mais sobre como que isso funciona, né? Como que se faz dinheiro dentro desse mercado, né? Como que se cria, como se agrega valor, como que se cria esse intangível, essa propriedade intelectual dentro da indústria do audiovisual. Então, o Venture Forum é uma plataforma, é um processo, mas começa com uma plataforma na internet, onde as empresas vêm aqui, se cadastram. Então, é um formulário onde você entra com os dados da empresa, e isso vai ser analisado pela equipe da BVCap. A gente tem uma série de eventos ao longo do ano, onde a gente seleciona, tem uma seleção, que é a identificação das empresas, o negócio e perfil com o aporte do Venture Capital, né? A gente tem um processo aqui para frente, mas no mesmo site, no portal da BVCap, a gente tem a base dos gestores. Aqui, você, entrando no site da BVCap, é aberto para todo mundo, até um determinado nível de informação. Todos os gestores que são associados da BVCap, eles estão aqui, espalhados pelo Brasil, os fundos que eles gerem, qual é o foco do investimento, aqui você consegue enxergar. Qual o perfil de empresa que, usualmente, o investidor de Venture Capital, a gente vai ver qual é a diferença de Venture Capital e Private Equity, mas Private Equity busca empresas mais já estabelecidas, com uma certa posição do mercado, já rodando. O Venture Capital, desde empresas iniciantes, baixo faturamento, mas com alto potencial de crescimento. Esse é o tipo de característica. Tem que ter. Isso é mais ou menos o que o gestor vai olhar e é o que eu e a equipe da BVCap a gente olha para selecionar as empresas para participarem desse processo do Venture Forum. Inovação, tem que ter alguma característica de inovação na proposta de valor que a empresa está mostrando, né? Inovação no processo, na estratégia comercial, marketing, modelo de negócio. Inovação, como mostrou a Luciane aqui antes, dentro desse mercado não é uma placa, um chip, uma bactéria, não é nada disso. É capacidade de criar coisa nova, diferente e que comunique, e que vá gerar receita futura, vai gerar um formato que você pode vender isso para o mundo inteiro. Pô, criar um Homeland, criar um CSI. CSI vale 8 bilhões de dólares. Né? Produtos e processos de produção devem apresentar o máximo de características proprietárias. É isso. Criar um formato, uma propriedade intelectual, capacidade de alavancagem. Mercado com altas taxas de crescimento, CQD. Né? Acabei de provar isso antes, 25% ao ano, cota. Né? Então, isso daqui, para uma empresa como a gente, isso daqui já é dado do problema. Já foi. Rentabilidade do empreendimento é determinante. Isso daí é receita contra despesa, né? Quanto que eu consigo produzir mais com uma empresa cada vez mais enxuta? Como que eu consigo aproveitar isso? No nosso caso, a gente consegue, através de quanto mais projetos, a gente consegue diluir o custo do overhead dentro dos projetos. Então, isso daí dá para a gente chegar e otimizar, apesar da gente saber que a gente lida com gente, gente não é barato, gente é caro, ainda mais gente inteligente. E, como diz como eu aprendi com o Jorge Paulo Lemann,
né? Gente boa, trabalhando junto, faz um negócio grande que ganha dinheiro. Só que gente boa é muito difícil de achar. Só que isso a gente cai aqui no outro, né? Equipe. Aí é a equipe, é a experiência da equipe, lógico, a capacidade técnica e tal, mas mais do que isso, é a capacidade dessa equipe de trabalhar junto e de criar coisas bacanas, boas e que gerem e que agreguem valor à empresa lá para frente, né? E que, mais do que isso, queiram ter um sócio, queiram partilhar dessa visão e ouvir o que outra pessoa que tem uma outra visão pensa do negócio para frente. Compartilhar. A natureza do nosso negócio é compartilhar. Só que a gente compartilha entre iguais, né? Normalmente, o banqueiro, o investidor, é visto com um certo preconceito por nós, que, em princípio, ele não manja do setor criativo, né? Mas o cara está aqui para ganhar dinheiro e ele vai ver como que faz para melhorar isso. E nem sempre esse cara não manja tanto de arte do lado de cá, né? Ou da criatividade, ou da capacidade de crescer. E a alternativa de saída. Um fundo, quando entra, ele tem data para sair. Ele vai botar o dinheiro, vai agregar valor, vai fazer com que esse negócio cresça, em princípio, mais do que o dinheiro na taxa de juros, sempre. E, lá na frente, ele vai vender esse negócio para alguém. Ou vai abrir o capital, dependendo do tamanho da empresa. Tá? Como que é o processo do Venture Forum? Cadastramento e pré-seleção. A gente acabou de ter um Venture Forum agora no Congresso da BVCap, onde a gente apresentou pela primeira vez uma empresa de audiovisual que se cadastrou, né, no Venture Forum, que foi a Total Filmes. Total Filmes se apresentou no projeto, foi muito bem recebida, já tem 2 interessados aí conversando com eles. Né? E a tese deles, que são super conhecidos no cinema, é exatamente o crescimento na parte de televisão. Então, nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para um fórum que vai rolar, só que esse é focado em empresas da região sul do Brasil. Tem uma gaúcha aqui, né? Tem empresas da região sul do Brasil, que vão se apresentar. Esse evento vai ser no dia 26 de junho. As inscrições vão até terça-feira, dia 30. Né? Depois que as empresas se inscrevem, a gente seleciona, tem uma banca de pré-seleção, a gente seleciona 20 empresas, essas 20 empresas vão apresentar, vão fazer um pitch do seu projeto. Então, no fundo, é contar o histórico, qual é o modelo de negócio, a proposta de valor, de onde que veio, para onde que vai, quanto dinheiro precisa para fazer o quê, quanto que isso vai dar, qual vai ser a rentabilidade da empresa depois, e o fundo entrando para quem eles acham que devem vender. Tem que fazer um pitch desse em 15 minutos, daí depois tem mais 15 minutos de perguntas de uma banca multidisciplinar, formada por uma dúzia de, em sua maioria, gestores de fundos de investimentos do mercado do Brasil inteiro, que a gente seleciona na BVCap, e dessas 20 saem entre 8 e 12, que conseguirem a nota maior. Depois disso, tem um treinamento, essas 8, 12 que passam, tem um treinamento no dia seguinte, que é um dia inteiro de workshop, onde a gente passa os princípios da indústria do Private Equity Venture Capital, que é um aprofundamento muito maior. A gente vai para o pré-sal disso daqui que a gente está falando. Como que funciona, aspectos jurídicos, tem palestra de gestor, explica como fazer um plano de negócio de uma empresa, como calcula o valuation, como que se relaciona com o mercado. Então, a gente aprofunda isso. Aí, o empreendedor, que já foi apertado numa banca por gestor de fundo, participou por esse treinamento, ele mais ou menos já sabe quais são os gaps. E ele vai ter que se preparar para, nas próximas 4 semanas, fazer uma apresentação de 10 minutos para uma plateia de 200 investidores que vão estar lá para ouvir ele. E essa é a missão da BVCap, é juntar esses 200 caras num evento. E aí eu coordeno um coaching, né, com gestores, dependendo de onde as empresas estão. Agora, no fórum, eu treinei 8 empresas dos mais diferentes setores, desde biotecnologia até eletrônico, e para fazer o pitch de vender esse plano de negócio que eles apresentaram em 15, mas de uma maneira mais bem elaborada, e principalmente, normalmente, eu trabalho nos financials, em 10 minutos para uma plateia de investidores, e a gente promove isso num evento e faz a rodada de negócios ali. Né? E tem o evento. Então, a gente está com um aberto agora
que é o Venture Forum Sul brasileiro, vai ser em Curitiba, focado em empresas do Sul. Mas a plataforma ela é aberta o tempo inteiro. Você se cadastra, vai atualizando o tempo todo. Então, vai ter um próximo multissetorial para empresas do Brasil inteiro. Vai ser em Belo Horizonte, em agosto, que é Venture Forum. Depois, em Recife, 15 de outubro, durante o congresso, o seminário internacional da Amprotec, que é a Associação das Incubadoras Brasileiras, que vai ser no Recife, a gente vai fazer um Venture e Seed Forum. Seed é para empresas iniciantes mesmo, desde empresa de bancada até faturamento de 5 milhões, que o Venture Forum é para empresas de faturamento entre 5 e 100 milhões de reais ano. Tá? E, no final do ano, 5 de dezembro, a gente faz o Venture Seed Export Forum, empresas que tenham viés e foco no mercado internacional. Não foco, mas que tem o seu crescimento passa pelo crescimento no mercado internacional. Então, a gente se enquadra aqui também. E no ano que vem tem o congresso da BVCap, que é o melhor evento do ano, né? Vamos lá, participações rapidinho. A indústria de participações no Brasil, ela praticamente não existia antes, ela passou a existir com as privatizações, 94, taxa de juros, e esse mercado veio crescendo de lá para cá. As privatizações foi um mega evento de private equity, né? E de lá para cá os fundos passaram, né, a se estruturar e investir. Hoje, com a taxa de juros desse tamanho e a bolsa com uma volatilidade enorme, você não tem mais uma garantia de rentabilidade em mercado algum. O mercado de investimento em empresa passa a ser uma alternativa realmente viável para os grandes investidores, porque se você monta uma carteira legal, você consegue ter uma meta de rentabilidade aí da ordem de 20%, 25% ao ano de rentabilidade no investimento em empresa. Óbvio que tudo isso depende de uma série de fatores, né? Capacidade de análise, de prospecção, de acompanhamento, de gestão e de saída, né? Identificar a hora da saída. Então, o que são os fundos de participação? É uma forma de investimento onde a empresa recebe um sócio. E isso aqui é que é o importante, né? Ela quer participar do potencial de crescimento, adicionando valor a uma base já existente, na forma de capital, relacionamento e governança corporativa, influenciando na gestão empresarial. Por isso que tem que compartilhar, tem que estar topando, porque o cara quer entrar, ele tem uma certa visão e quer participar desse negócio. Normalmente, ele faz o diretor financeiro ou o controller da empresa para ter o controle em cima de como que as coisas estão acontecendo e é estruturado. Quando um fundo desse entra, necessariamente a empresa tem que virar uma SA, então estabelece um conselho de administração que estabelece as metas da empresa. Então, tem participação no conselho de administração. Então, é uma gestão compartilhada, mas o cara ele entra com mais do que dinheiro, né? É rede de contato, é uma estratégia empresarial organizada, a possibilidade de acessar executivo qualificado, né? Uma gestão, um conceito de gestão profissional, né? E governança corporativa. Todos os conceitos de governança corporativa, que tudo isso agrega valor para a empresa, dá transparência e faz com que o investidor entre. E, com isso dentro, e um investidor desse dentro, você passa a ter maior possibilidade de acessar outros dinheiros. Então, fica mais fácil. Você tendo um investidor desse dentro, pensando mais para frente, fazendo um plano de negócio estruturado, acessar uma linha do BNDES como um Procult financiamento, uma carteira de projetos financiando longo prazo. Então, uma coisa acaba alavancando a outra. E isso eles estão de olho, porque eles sabem que existem essas diferentes linhas. Eles sabem que existe fundo setorial e que tem 850 milhões, 837 milhões no fundo setorial aí que, né, o que vai acontecer, como que vai ser, como que esse negócio vai acontecer, entendeu? Então, assim, hoje o BNDES tem um fundo de capital semente, que é o Fundo Criatec, que investe em empresas iniciantes de mais diferentes setores da economia. A gente está no segundo Criatec, o primeiro investiu em 36 empresas. Boa parte dessas empresas se apresentaram nos eventos que eu coordenei do ano passado. Eu treinei do ano passado para cá 45 empresas. Dessas 45 empresas, 10 eram desse fundo Criatec 1, que foi um fundo capitalizado pelo BNDES, pelo BNB, o primeiro, 100 milhões de reais. Investimento de até 5 milhões em cada empresa, em 2 tranches. Essa empresa, tem empresa que saiu, faturava 500 mil, hoje está faturando 20 milhões de reais, empresa de agricultura de precisão, outra de biotecnologia, nanotecnologia.
georreferenciamento, Big Data, que é esse troço do Netflix, capacidade de você ter uma quantidade absurda de dados e saber lidar com isso. E o audiovisual é um vetor de Big Data, então estão olhando para isso, porque com o audiovisual você trava o cara na frente, você consegue monitorar o cara olhando aquilo ali, e você consegue ter uma quantidade absurda de dados a partir do que o cara consome de audiovisual. Como que isso funciona? Um ciclo virtuoso, tem os investidores, aportam capital nos fundos, os fundos investem nas empresas, capital e gestão, que é o capital empreendedor, recebem ação de volta, recebem ações de volta. Aí os gestores de private equity gerem essas empresas, lá na frente vendem, dá o retorno financeiro para os investidores. Necessariamente ele vai vender lá na frente. Então tem que praticar o desapego. Isso porque lá na frente vai vender a empresa. O gestor vai vender. E se a oferta for boa e o comprador quiser comprar a empresa inteira, dependendo de como você negociou lá atrás, vende a empresa inteira. Isso é um conceito que, normalmente, o empreendedor tem medo, mas a gente aprofunda, dá para explicar melhor. Se tiver dúvida com relação a isso, a gente entra nas perguntas. Isso é meio a base natural de quem capitaliza os fundos, né? De participação. É lógico que o grosso são os investidores institucionais de longo prazo, fundos de pensão, a organização mãe dos fundos de pensão, parceiros da organização gestora, bancos, e daí depois vem o resto, né? Family offices, que são escritórios que gerem dinheiro de famílias com muito dinheiro, como era o Janus antes, virou o Pragma, que é um fundo de investimentos, que é quem investiu na Mixer. Então, isso daí é um pouco do que são os fundos. Condomínio fechado, é diferente do fundo que você investe e tira dinheiro o tempo inteiro. O gestor ele faz como se fosse um processo de abertura de capital de uma empresa, ele cria a tese de investimentos e vai atrás dos investidores, os investidores entram, você pactua uma forma, né, o regulamento, vamos lá, como que a política de investimentos desse fundo, como que vai ser investido, quem são os representantes no comitê de investimentos, que é mais ou menos como se fosse um conselho de administração de uma empresa, que vai aprovar ou não aonde que esse dinheiro vai ser investido, né? Então, investimento perfil de longo prazo, aquisição de empresa, prazo estabelecido no regulamento para a saída do investimento com a liquidação do fundo. Investimento mais o ganho com a venda, volta para os investidores. As empresas investidas, participação do fundo no processo, isso daqui é o que vai rolar, o cara entrando. Definição de política estratégica de gestão, indicação de membros no conselho de administração. É uma participação relevante, pode ser minoritária, mas relevante, em torno não menos do que 20%, um quinto da empresa, para poder ter pelo menos, né, um assento no conselho de administração. Adição de valor a uma base já existente, como eu falei, foco em empresas com alto potencial de crescimento, crescimento sustentável. Esse é o ciclo do investimento, depois a gente acaba. Esse é o ciclo, originação, que é o que o Venture Forum faz. O Venture Forum é só isso aqui, originação. Eu estou gerando pipeline para esses caras. Quando aparece, os caras vão decidir se querem essa empresa ou não. Daí eles vão para análise, vão avaliar o valor vão checar o valor da empresa, fazer conta, vão ver se aquilo que você mostrou ali é verdade mesmo, vão entrar no processo de pré-due diligence aqui, vão negociar contigo o preço da empresa, quanto que vão pôr, o que vai levar. Aí tem toda essa análise de comitê de investimentos, a due diligence, onde eles entram nos seus números, seus contratos, checar se tudo aquilo que você falou é verdade mesmo, se tem passivo trabalhista, se não tem, como que o negócio funciona. E para ter o valor certo da empresa, aí eles entram, investimento, documentação, acompanha a empresa e depois vende. Esses são mais ou menos os estágios. Empresas incubadas, nascentes e startups, são subvenções, que é mais ou menos como a gente, né, empresas que ainda não são pré-operacionais, têm pouco faturamento, ainda é bancada, investimento de até 2 milhões de reais. Aí você cai para um segundo patamar, mais ou menos. Isso não está escrito na pedra, tá? Mas é mais ou menos assim, para a gente ter, para quem é completamente leigo, ter uma noção de como que funciona. Faturamento de até 5 milhões é o tal do seed capital, que é o capital semente. Acima de 5 milhões a 100 milhões é o venture capital, investimentos entre 5 e 30 milhões de reais, via de regra, e acima disso são os private equities.
Esse é um perfil, tem mais de 100 gestoras de Private Equity e Venture Capital ativas hoje no Brasil, 1.800 profissionais, mais de 600 empresas inovadoras e é aquilo ali, 83 bi de capital comprometido entre o que já foi investido, que tem para investir, mas hoje a gente sabe que tem aí pelo menos uns 30 bi voando para investir de Private Equity e Venture Capital captado dentro de fundo, esperando boas empresas. Isso é um pouco do perfil dos setores. Os caras pensarem que a gente está colado no varejo, é isso aqui. Ó. Tá? É onde os caras olham. É onde está o foco. E o comportamento do nosso crescimento daqui para frente, por conta da TV a cabo, da forma como está crescendo, tem uma similaridade muito grande com o varejo e com uma cota. É isso, gente. Rápido, o tempo é curto, a gente vai ter pergunta. Mas obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dani. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou Tata e eu gostaria de saber, eu perdi, acho que eu não prestei atenção. Primeiro, há quanto tempo vocês existem e fazem esse trabalho? E qual, se é que você pode dizer, o percentual de projetos que vocês... Você diz que chega a uns 10, né, projetos que vocês conseguem o financiamento, conseguem resultados. Né? Projetos não, as empresas. Né? Bom, a BVCap existe desde 2000. O Venture Forum foi criado e conduzido, a metodologia criada pela FINEP, no final dos anos 90. E a BVCap assumiu o Venture Forum para empresas com faturamento acima de 5 milhões de reais desde março do ano passado. De março do ano passado para cá, né, até contando esse último agora que aconteceu em abril, foram selecionadas dessas empresas que chegam até a fase final, 45 empresas. Dessas 45 empresas, uma recebeu aporte, né, agora. E tenho 8, não, agora já com essa tem mais 3, eu tenho 11 empresas hoje em negociação com fundos de investimentos. Então, só que é o seguinte, o histórico de Venture Capital, como que é o racional, né, o mindset de um gestor? Ele fala com várias empresas. Várias empresas. Ele fala com 1.000 empresas para investir em 20 empresas. Dessas 20 empresas, ele sabe que 30% vai morrer. Ele sabe disso. Ele vai trabalhar para não morrer, mas, em princípio, se 30% morrerem, não der certo, ele devolveu, o empreendedor recomprar, não é uma surpresa. O trabalho dele está onde? É nos outros 70%. É fazer com que, pelo menos, 1/4 dessa carteira dê uma cacetada monstruosa, que ele realmente ache um peixe urbano da vida, que ele ache uma empresa que realmente cresça de uma maneira muito significante, que ele ache um novo modelo de negócio ali e faça com que esse negócio cresça, que ele aposte num campeão e que vá conseguir o mercado. E esse meio do caminho, aqui, esses outros 40% que ficam aqui no meio do caminho, vão dar esses 15%, 25%, e ele vai vender ou para um outro fundo, ou vai ter um estratégico, ou essas empresas vão se juntar, e aí ele vai conseguir sair numa valorização, mas ele vai promover o crescimento e a organização dessas empresas. Então, é um pensamento, é muito parecido o pensamento com o nosso pensamento, aí já me colocando, né, do lado do produtor, que é o pensamento de uma gestão de carteira. Quando a gente lança 10 projetos,
Quantos vão rolar? 3. Né? É mais ou menos isso. Eles olham as empresas, é gestão de portfólio mesmo. Por isso que tem uma... Quando você começa a falar e explicar para eles como que funciona, né? Para o gestor como que funciona, esse mindset de gestão de portfólio. Aí começa a fazer sentido como a coisa funciona. Por isso que, agora, a gente sabe qual é a nossa grande carência. É desenvolvimento de projeto. Né? É onde falta grana. É desenvolvimento de projeto. Então, é muito fácil você vender, você mostrar que o dinheiro que vai entrar, ele vai para desenvolvimento de projeto, que é o quê? É P&D, é pesquisa e desenvolvimento, que é o que o cara já está acostumado a analisar em empresas de biotecnologia, nanotecnologia, que é o que normalmente ele investe nesses fundos de capital semente, em empresas mais iniciantes, que é aonde você cria o valor, a propriedade intelectual e tal. Então, por isso, tem uma similaridade muito grande nessa lógica de gestão de portfólio, né, e de qual percentual que vai dar certo, e da capacidade de você criar um formato, uma propriedade intelectual. E aí é o tal do oceano azul, porque quando você tem a capacidade de criar um homeland, e o negócio vira o que vira, e você mostra isso para o cara, ou The Following, né, um próprio House of Cards, né? Então, e essas coisas assim estão acontecendo agora, né? Agora, e no momento que a gente aqui tem que está rolando. Então, é muito similar. Então, quando o cara para olhar, ele tem um garoto de 23 anos que acabou de chegar de Harvard, fez o MBA, ele fala para o garoto, bicho, estuda esse troço, vai lá, dá uma analisada, vê como é que esse troço está se comportando, dá uma pesquisada nisso. Isso está acontecendo. Os caras eles estão olhando para ver. E do lado do empreendedor aqui, por isso que é importante, que é o que a gente vem falando, que é o que o Sérgio fala, é o que o BNDES fala, o Fundo Setorial fala, da preparação, da governança. Né? Oi, eu sou o Kiko Mistrorigo, da TV Pinguim, produtor do Peixonauta. Em 2005, eu participei do 13º Fórum do FINEP, de Capital de Risco, onde a gente apresentou a empresa para os investidores. E era até engraçado, porque vinha uma produtora de animação, todo mundo achava lindo, mas eles queriam investir em prego líquido, em pele sintética, em inovações para o agrobusiness. E o nosso caso era visto todo com muito entusiasmo, até um pedaço. Então, e quando a gente foi no treinamento, no coaching, um pouco antes da apresentação, de fato, o coacher colocava para nós como referência o cinema e tentava trazer para a nossa apresentação os números da Pixar, que eram coisas completamente... não tinha nada a ver com a nossa realidade. Então, eu queria saber o que mudou de hoje daquela época para hoje, do investidor, realmente, aquele que quer correr o risco dele olhar o entretenimento brasileiro como um possível investimento. Bom, primeiro, quando a gente para ver o que é tamanho de mercado de cinema, o mercado de cinema para uma produtora brasileira, o tal do que eles falam, o mercado que você endereça, né, o addressable market, são 160 milhões de reais de faturamento ano. Isso não é nada, né? Nível. Então, televisão, você bota mais 0 aí, né? Então, o que acontece? O Brasil ele não tinha mercado de TV. Agora tem. Mas você acha que agora... Porque uma coisa é você falar do CSI, que vale não sei quantos bilhões. 8. A outra coisa é você pegar uma produção brasileira que tem uma possibilidade, que ainda está indo. Então, porque o risco é agora. Que a ser corrida é agora, não depois que acontecer, é mais fácil, né? Cara, vamos lá. Você tem fundo de investimento brasileiro capitalizado pelo angel investor da Netflix, tá? Esse cara está no Brasil olhando a oportunidade aqui. Entendeu? Realmente, o mercado de hoje é completamente diferente do mercado de 2005, né? Entendeu? Em 2005, você não imaginava ter o Meu Amigãozão, né? O Peixonauta na televisão.
Então, assim, isso daí é fruto de um negócio que começou lá em 2001, né? Entendeu? Então, assim, você começou em 2001, hoje a gente está em 2013. Entendeu? A gente tem aqui o BNDES mostrando, fazendo paralelo entre P&D e, né, desenvolvimento de projeto, inovação. Não fui eu que falei, entendeu? Né? É o BNDES colocando aqui, vendendo isso. Então, esse aqui é o negócio. Aproveitar para complementar aqui, né, Kiko? Eu não sei se eu já te contei isso, eu estive na FINEP nessa época do início lá do projeto Inovar e participei dessa fase. Fui cedida, né, na época do BNDES para lá. E, assim, com certeza esse setor não existia, como nenhum setor criativo, música e tal. Então, assim, realmente eram bichos estranhos no Venture Forum você ter qualquer empresa do setor de economia criativa. E até acredito que tenha acontecido que o seu coacher tenha colocado números completamente disparatados, que era novidade para todo mundo, né? Então, agora, o que mudou que a gente tem acompanhando? Primeiro, tem os FUNCINES, que são investidores possíveis, né? Não tem tantos, nem são poucos que estão ativos, mas já é um investidor típico do setor. Mas, assim, a gente tem percebido que tem mudado, sim, né? A gente frequenta lá a BVCap, nós, como BNDES como um todo, e a gente percebe que esses investidores estão começando a prestar atenção. Em breve, se tudo der certo, a gente vai poder anunciar um primeiro investimento de um fundo, que não é FUNCINE, numa empresa cliente nossa, na área de audiovisual. Então, eles estão começando, como o Christian falou, a realmente se interessar pelo setor. E, assim, pela minha experiência, o que vai acontecer? Está tudo acontecendo ainda nos bastidores. A hora que tiver um case de sucesso, a hora que isso for para a capa da Exame, vai ser o que foi aquela bolha da internet. Porque, na verdade, todo esse movimento de fundos de venture capital, private equity, no Brasil, pegou aquela onda da bolha da internet. Então, cresceu até um certo tempo, depois estourou, né? Espero que a gente não tenha a parte do estouro. Mas, assim, eu acho que eu tenho convicção, que eu acompanho esse setor aí nos últimos 7 anos e também já atuei nessas outras atividades, que os investidores estão olhando, estão aprendendo, eles aprendem rápido, né? E eu queria destacar que é uma super oportunidade ter o Christian envolvido nisso, que é uma super coincidência, porque ele tem um conhecimento grande no setor audiovisual. Acho que ele não chegou aqui a falar do currículo dele, ele estudou em Nova York, ele participou do início da própria regulamentação de fundos, ele tem uma atuação, conhece bem a parte de produção e a sorte de ter vindo no mercado financeiro, então ele consegue unir esses dois mundos. E eu descobri que, né, há menos de 2 anos, a BVCap foi buscar alguém para continuar esse trabalho que a FINEP fazia e encontrou justamente o Christian. Então, acho que realmente essas coisas vão acontecer e queria dar esse depoimento que o Venture Forum é uma iniciativa muito interessante, né? Eu defendo que a BPI encampe essa ideia e a minha proposta é, inclusive, que a gente possa fazer um Venture Forum só sobre o setor audiovisual dentro de um evento do setor, talvez o Rio Content Market, entendeu? E porque já tem toda a tecnologia sendo feita. Eu acho que isso seria fantástico, mesmo que no final a empresa não consiga captar o investidor, porque a estatística de fechamento de médio prazo, longo prazo de venture forums, que é um modelo que existe nos Estados Unidos também, é o quê? Uns 30%, talvez. 25%, 30%. Então, nem toda empresa que vai conseguir captar e não é tão imediato. Mas, assim, só o processo de ter participado, né, de todo esse treinamento, esse coaching, de ter conversado com investidores, porque são processos lentos, negociais, isso dá um super upgrade na empresa. Então, acho que realmente vale a pena. Bom, desculpa, demorei aqui. Pessoal, estourou o tempo, vamos encerrar por aqui. Qualquer pergunta pode ser feita para palestrantes logo lá fora. Tá bom? Obrigado. Beleza, obrigado. Obrigada, Luciane. Obrigado, Christian. Acho que foi muito produtivo, né, as informações que vocês trouxeram.
Gente, só lembrar, acessar o Venture Forum, se inscrevam, né? Ao se inscreverem, né? Bom, eu tô aqui fora, vou distribuir o meu cartão, e daí, quando se inscreverem, me avisam, ó, me inscrevi. E aí a gente troca ideia. Está feita aqui, então, a divulgação. Queria agradecer também a Luciane. Acho a provocação do Rio Content Market muito boa, porque realmente é um fórum que está ganhando esse perfil, né, de discutir indústria, discutir essa estruturação e novos modelos de negócio mesmo.